Então, pessoal, estamos no subprograma 2017, primeira etapa, caderno Frida. Estamos resolvendo o item 52. Show de bola? Bom, vamos dar um zoom aqui. Item 52, está falando de um quadro que está pendurado, um ângulo fizinho, né? E na figura 2, ele está mostrando pra gente a força torque, que está inclinadinha, a força de atrito, a força normal e o peso. E aí foi isso que ele explicou no texto. Leiam a questão aí e já vamos para o item 52. Considerando que o quadro pese 20 newtons, então eu já sei qual é o peso do quadro, 20 newtons. Desconsiderando sua espessura e considerando as dimensões mostradas na figura a seguir, calcule em newton vezes metro o módulo do torque gerado pela força-peso em relação ao ponto F. Após efetuar todos os cálculos, despreze para a marcação da folha de resposta, caderno de resposta, a parte fracionária do resultado. Então olha só o nosso desenho. A gente tem o quadro pendurado, o ângulo φ vale 30 graus e temos essas distâncias. Para resolver essa questão, a gente vai precisar necessariamente de alguns conteúdos da matemática e também lembrar o que é torque. Para isso, não é aqui, é aqui. Para isso, vamos lá. Conteúdos importantes, então, torque, triângulos na trigonometria e triângulos na semelhança. Vamos falar rapidamente sobre torque. Bom, torque e momento são a mesma coisa. É a medida de quanto a força que age consegue fazer um corpo girar em relação ao eixo de rotação. Então, quando a gente fala torque, é o quanto uma força consegue fazer o corpo girar. Seu peso em relação ao seu eixo vertical te faz girar? Não. Então, o torque do seu peso em relação ao seu eixo vertical é zero, vale zero. Agora, se por exemplo a gente estiver tratando de você numa gangorra, você e seu amigo numa gangorra, o eixo de rotação é onde a gangorra está presa, né? Eu posso escolher, na verdade, qualquer ponto para fazer o torque, mas vamos escolher o eixo de rotação. É bem no centro da gangorra. Você sabe o que é uma gangorra, né, meu filho? Gangorra é aquele negócio que fica aqui, aí tem um gordinho aqui, outro gordinho, aí fica subindo e descendo, certo? E aí, o seu peso te faz girar em relação ao centro da gangorra. Então, seu peso agora vai realizar um torque em relação a essa distância d, tá bom? Tudo bem. A fórmula do torque é essa aqui. Torque é força vezes a distância. Força vezes a distância. Em que a força tem que ser dada em newtons e a distância em metros. Newton vezes metro foi a unidade que ele pediu para a gente dar o torque. Então, já lembramos o que é torque, né? Então vamos falar agora de triângulos na trigonometria. Triângulos na trigonometria, se vocês lembrarem, esse triângulo aqui, ó, tô falando desse cara. Se eu aplicar... Ixi, ficou um cara esquisito aqui, ó. Pronto. Se eu aplicar seno de alfa vale o quê? Vale cateto oposto A sobre a hipotenusa C. Lembra que isso aqui é um cateto, isso aqui é um outro cateto e esse cara é a nossa hipotenusa. Lembra disso? Show de bola. O cateto oposto é o oposto a alfa e o cateto adjacente é o vizinho a alfa. Então, o seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, A sobre C. E o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, que é o B, sobre C. E tem alguns ângulos notáveis. Essa tabelinha é muito importante, né? É 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de todo mundo, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Se você não lembra como é que é essa tabelinha aí da matemática, ela é importantíssima, tá? Eu trouxe ela aqui pra gente lembrar de algumas coisas. E vamos para a semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos é super fácil. Olha esses triângulos aqui. Temos o triângulo ABC, ABC, e o triângulo EDC, EDC. Eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Olha só, deixa eu mostrar um negócio legal para vocês. Eles são semelhantes por causa disso aqui. Se esse cara é alfa, ele está dentro dos dois triângulos, né? Do pequenininho e do grandão. E esse cara é beta e esse cara é gama. Eu sei que esse cara é gama também e que esse cara é beta também. Porque esse lado é paralelo a esse aqui, né? É paralelo. E se é paralelo, pronto, acabou. Os ângulos são iguais. Então, por esse motivo é que os triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, vale a relação, olha só. AB é este lado aqui, AB. ED é este lado aqui. Então, ó, tá o do triângulo grande sobre o do triângulo pequeno, igual a AC, que é esse cara grande aqui, o lado do triângulo grande, sobre o lado do triângulo pequeno, só esse aqui. Ficou feio, né? Vou fazer de outra cor. Aqui, ó, esse cara aqui.
E eu podia complementar, eu podia pôr igual a BC dividido por EC. O que eu peguei aqui? A hipotenusa agora. Hipotenusa caso aqui seja 90 graus, né? Mas BC daqui até aqui sobre EC daqui até aqui. Tá bom? Ficou meio feio aí, mas deu para entender. Relembrado tudo isso, vamos resolver a questão. Vamos resolver a questão. O que ele pediu? Ele pediu o torque da força-peso em relação ao ponto F. Em relação ao ponto F. Qual que é o passo a passo que a gente vai fazer? O desenho que ele deu pra gente foi esse aqui, ó. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. O desenho que ele deu pra gente... Apaga, meu filho. Ih, não apaga mais, eu gravei. Mas o desenho que ele deu pra gente foi... Vamos lá pra prova. Esse aqui, certo? Bom, esse desenho foi o que ele deu. Olha o que eu fiz para complementar. Eu chamei aqui de X, botei a fórmula do torque e só escureci o peso aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Eu preciso saber, para achar o torque, eu preciso fazer peso vezes a distância. O peso eu já sei. Ele falou pra gente que o peso é 20 newtons. Ele falou isso pra gente. Não tenho problema nenhum para achar o peso. Deixa eu só apagar aqui. O peso eu já sei que é 20 newtons. Agora, a distância, que distância é essa? Não é essa distância aqui, tá, gente? Não é 0,3. Não é 0,3. Porque é a distância em relação ao eixo de rotação. Então, eu tenho que saber quanto é que é esta distância, que eu vou chamar de D. Eu preciso saber quanto é que é D. E se você percebeu, olha só esse triângulo aqui, ó. Tan, tan. Eita, formou um triangulão e um triangulinho. Dois triângulos semelhantes, eu vou aplicar semelhança. Mas para aplicar semelhança, eu tenho que saber quanto é que é esse cara que eu chamei de X. Como é que eu vou achar esse cara que eu chamei de X? Só brincar de trigonometria nesse triangulinho. A questão ela não é impossível, ela tem vários passos. Vamos seguir os passos, vamos lá. Bom, qual é o passo a passo então que eu vou ter que seguir? Primeiro eu vou pegar minha caneta. O primeiro passo é o seguinte, é a gente conseguir achar quanto é que vale X. Se eu aplicar seno de 30, eu sei que vale, vamos olhar na tabela, seno de 30 vale quanto? Seno 30 vale meio. Então, seno de 30 é meio. Mas por que eu escolhi o seno? Quem é o cateto oposto desse triangulinho aqui? Quem é o cateto oposto? É o X. E quem é a hipotenusa? Vamos apagar aqui. Quem é a hipotenusa? É 0,2, não é? Olha o 90 graus ali. Então, é x sobre 0,2 igual a meio. Então, meio é igual a x sobre 0,2. Vamos achar o valor de x já. Vai ficar x igual a 0,2, aqui implica, sobre 2. Implica que x é igual a 0,1. Show de bola, show de bola. Achamos o valor de x. Agora eu preciso achar, então, o valor de d. Porque achando o valor de d, eu sei que o peso é 20, o x deu 0,1, então eu consigo achar o valor de d por semelhança. Vamos aplicar uma semelhança? Então, aplicando semelhança. Olha os cachorros latindo. Aplicando semelhança. Aplicando semelhança, como é que vai ficar? Vai ficar x sobre d, então triângulo grande x sobre triângulo pequeno d, igual a 0,6 sobre 0,3. Concorda? 0,6 sobre 0,3. Que isso nada mais é do que 2. Né? 0,6 sobre 0,3 vai dar 2. E como x... Olha, recebi notificação. E como x é 0,1, 0,1 sobre d é igual a 2. Implica que d vale quanto? 0,1 sobre 2. É isso aí mesmo, né? D é igual a 0,1 sobre 2. Vamos deixar assim? Vocês vão ver que vai facilitar se eu deixar assim. Vai dar 0,05, né? Mas vocês vão ver que vai dar. E aí agora vamos aplicar a fórmula. Já está acabando a questão. Fórmula do torque. Fórmula do torque nada mais é do que torque igual a força vezes a distância, em que essa distância é o que eu chamei de D, que deu esse valor aí. Bom, como a força é o peso, então a gente vai ter que o torque é igual a 20 vezes 0,1 sobre 2. Isso vai dar 10 vezes 0,1. 10 vezes 0,1 dá 1. E este é o gabarito. Você tinha que marcar 001. Se a gente for procurar a resposta aqui, opa, aqui, eu acho que eu estou com o gabarito aberto.
Tá lá. Item 52. 52, o gabarito é 1. É isso, pessoal.